no mês que vem. E a polícia do Rio de Janeiro admitiu que o nome da juíza Patrícia Scioli estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer. E o governo do Rio dispensou a ajuda da Polícia Federal para investigar o caso. O rosto da juíza Patrícia Scioli só ficou conhecido depois que ela foi assassinada. Apesar de não negar entrevistas, ela nunca se deixava mostrar para proteger a família. Nesta sexta-feira, integrantes de uma ONG fizeram protesto em uma praia de Niterói, cidade onde ela vivia. A Delegacia de Homicídios do Rio, 60% dos investigadores estão trabalhando exclusivamente neste caso. O que eu posso adiantar para vocês nesse momento é que a vítima foi executada, ela foi emboscada na frente da residência dela e foi alvejada 21 vezes. Os investigadores suspeitam que os assassinos estudaram a rotina da juíza antes do crime. Todos os tiros disparados são de pistolas calibre .40 e .45, armas de uso exclusivo da polícia. Isso reforça a suspeita de que o homicídio tenha sido cometido por policiais ligados a milícias ou grupos de extermínio. Nos últimos anos, Patrícia mandou para a cadeia 60 pessoas acusadas de fazer parte desses grupos criminosos. Várias linhas de investigação que estão sendo verificadas pela polícia, pelo Ministério Público, estão trabalhando em parceria com o apoio do Judiciário para se buscar o mais rápido possível, se tentar chegar a esses autores desse bárbaro e terrível crime. Durante 5 anos, a juíza contou com a proteção de 3 policiais 24 horas por dia. Mas em 2007, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que ela não precisava de um esquema de proteção tão intensivo e reduziu o efetivo para apenas 1 policial. Segundo a família, ela ficou contrariada e achou melhor, então, abrir mão dessa segurança. Além de tudo isso, ela também não usava carro blindado, mesmo tendo recebido várias ameaças e sabendo que estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer. Em janeiro, Wanderson Silva Tavares, o Gordinho, foi preso em Vitória, no Espírito Santo. Ele é acusado de ser o chefe de um grupo de extermínio em São Gonçalo, responsável por 16 homicídios. Com ele estava uma lista com 12 nomes de autoridades que seriam assassinadas. Patrícia Scioli era um deles. A pedido do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça colocou a Polícia Federal à disposição, mas a Secretaria de Segurança do Rio dispensou a ajuda. No momento onde grande parte da Polícia Civil está envolvida, comanda a Delegacia de Homicídio e acompanhado pela própria chefe de polícia, e a Polícia Militar também, de uma certa forma, todo o comando do CPA também procura colaborar. Como governador do estado, eu estou pessoalmente empenhado nesse caso, no esclarecimento desse caso, apoiando a justiça que reforce com mais juízes as investigações de marginais, sejam eles fardados ou não, policiais ou não, e que os juízes não se intimidem e que a justiça terá, da minha parte, todo o apoio e proteção, se solicitado, aos juízes, aos magistrados, para que eles continuem trabalhando. E o corpo da juíza foi enterrado ontem mesmo em Niterói, no Rio. O funeral da juíza Patrícia Scioli foi no cemitério do Maruí, em Niterói. Entre os amigos que trouxeram conforto aos familiares, muitos integrantes do Poder Judiciário. Na passagem do cortejo, aplausos para a magistrada, conhecida pelo rigor com que julgava criminosos em São Gonçalo. O ex-marido da juíza foi a única pessoa da família a dar entrevista. Pediu para não ser identificado. Disse que Patrícia Scioli recebia muitas ameaças de morte e que não possuía escolta. Quando ela recebia essas ameaças, ela simplesmente expedia o ofício e enviava o tribunal, informando o tribunal tudo aquilo que acontecia e cobrando do tribunal as providências que eles entendessem cabíveis. O presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro negou que a justiça tenha falhado na segurança da juíza. Não houve falta nenhuma, pelo menos pelo que eu pude apurar. Quer dizer, na verdade, até 2007 a doutora Patrícia tinha uma segurança dada pelo Tribunal de Justiça. Dentre os seguranças que faziam a escolta dela, ela se uniu a um desses policiais e a partir dessa união ela foi ao tribunal e pediu para sair a escolta porque esse policial que estava requisitado para tomar conta dela faria a escolta dela. Um dos trabalhos bem-sucedidos da juíza Patrícia Scioli, junto com o Ministério Público e a polícia, teve desfecho no final do ano passado. Por determinação dela, 9 integrantes de um grupo de extermínio aqui da região foram parar atrás das grades. Isso pode ter motivado uma vingança, possibilidade que será investigada pela polícia. O Ministério Público vai ajudar a polícia nas investigações do crime. É uma região que tem esses precedentes todos, agora com esse desfecho terrível.
mas nós vamos trabalhar no sentido de colocar toda a infraestrutura necessária para que cada vez mais os crimes ocorridos aqui não fiquem impunes. E a morte da juíza Patrícia Scioli revoltou os magistrados do Brasil. Eles estão inconformados e querem proteção especial. Em Brasília, a reação ao atentado contra a juíza Patrícia Scioli foi imediata. O presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, soltou nota oficial repudiando o brutal assassinato da magistrada, que classificou de crime covarde e de atentado ao judiciário. Peluso cobrou punição rigorosa para os responsáveis. O ministro da Justiça determinou que a Polícia Federal dê apoio às investigações da Secretaria de Segurança do Rio. A Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, diz que pelo menos 87 juízes estão ameaçados de morte em todo o país, 24 deles só no Maranhão. Para a ministra, os tribunais têm de tomar medidas imediatas para garantir a segurança dos juízes e que episódios como esse não vão intimidar o judiciário. A função é delicada, a função é perigosa, mas precisamos fazer o que precisa ser feito. O juiz Odilon de Oliveira, de Campo Grande, vive escoltado por 4 agentes federais que se revezam 24 horas. Odiado por narcotraficantes, ele sabe bem o que é enfrentar o crime organizado. A casa do magistrado foi transformada num posto policial. Fuzis, submetralhadoras, pistolas automáticas e vigilância permanente fazem parte da rotina. Se o juiz estiver com medo, desprotegido, ele não terá disposição e garra para enfrentar o crime organizado que vem tomando conta do país. A Associação dos Magistrados Federais defende a criação de uma polícia para fazer a segurança dos magistrados. Ela garante a segurança dos prédios da justiça e também fazer a escolta dos juízes criminais que assim a solicitarem. A ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres defende punição exemplar. Nós esperamos agilidade nas investigações e na identificação dos responsáveis, e aí não pode parar nos executores, é preciso chegar aos mandantes. A punição é o instrumento mais eficaz de interrupção de homicídios dessa natureza no nosso país. E vamos voltar ao Rio de Janeiro. Paula Moraes, nós vimos na reportagem que não existe um programa nacional de proteção para os magistrados, né? Mas a Associação Brasileira de Juízes já tem algum projeto para criar esse tipo de programa? Olha só, Patrícia, realmente um programa nacional não existe. O que existe é uma Secretaria de Segurança especial montada em cada tribunal. Essa secretaria ela é composta por um coronel, um comandante, um major e uma companhia de policiais militares. Quem vai explicar melhor esse trabalho pra gente é o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Nelson Calandra. Doutor, como que é feito esse trabalho? A magistratura brasileira está de luto com a perda da juíza Patrícia Scioli. Nós já temos na Associação dos Magistrados Brasileiros uma secretaria voltada para a segurança do magistrado, porque sabíamos que havia a possibilidade de um evento como esse. E precisamos e necessitamos, através do Ministério da Justiça, que é o órgão competente, criar um programa nacional de prevenção a atentados como esse contra magistrados no exercício da sua atividade. Os juízes brasileiros estão unidos. Nós não vamos nos acovardar em hipótese alguma. A Polícia do Rio está trabalhando e aqueles que são responsáveis por esse evento serão presos e punidos. Esse programa, essa secretaria que vocês têm, isso não é suficiente. Como que é feito esse trabalho? Eles guardam também a segurança dos prédios também, né? Mas isso tudo não é suficiente. Não é suficiente porque as nossas companhias militares, elas têm também a obrigação de escolta de presos em audiências. São Paulo, nós temos um presídio com capacidade de quase 800 presos. De sorte que é preciso que nós tenhamos uma política nacional de segurança para prevenir esse tipo de coisa. Patrícia, Thalita, vocês têm alguma pergunta? Temos, inclusive, existe um projeto que vai ser votado no Congresso no dia 16, justamente para ter essa guarda especializada para magistrados. Eu gostaria de saber do doutor se muitos juízes no nosso país são ameaçados. E como que chegam essas ameaças aos juízes? São veladas, são por e-mail, pessoalmente, o telefone? Como é que chegam essas ameaças? Essas ameaças, elas chegam veladas através de telefonemas anônimos, através de mensagens pela internet, de vários meios elas chegam. São investigadas
pela assessoria militar de cada tribunal. Quando há necessidade, muitas vezes nem o juiz sabe, o próprio tribunal dá escolta a ele. Mas não basta a escolta. O que nós precisamos realmente é que as nossas leis prestigiem a execução das condenações. Como é que pode alguém que comete um crime de morte levar 11 anos para começar a cumprir o primeiro dia de pena? E onde Isso é que traz realmente essa situação horrorosa que a gente vê. Tá pedindo. Patrícia, Thalita, podem falar. Doutor Nelson, para o senhor, onde que está a falha? O senhor acredita que houve negligência na segurança? Mesmo se ela tivesse dispensado essa escolta, a polícia deveria ter continuado, acompanhado de perto, já que ela recebia muitas ameaças. A gente fica se perguntando assim, quem será o próximo, né? Já que havia uma lista aí só no Rio de Janeiro de 12 pessoas. É um caso, o caso da juíza Patrícia Scioli é um caso totalmente diferente, porque ela acabou se casando com um dos seus escoltadores, que era um sargento da Polícia Militar. De sorte que surge esse estresse todo e isso talvez tenha motivado ela a dispensar a escolta. Mas está aí um exemplo de que nós não podemos dispensar absolutamente nada. Eu me lembro do colega Machado Dias em São Paulo, eu tive com ele uma semana antes. Ele dizia, eu não suporto mais andar com esse monte de gente atrás de mim. E ele dispensou a escolta dentro do fórum, foi assassinado uma quadra depois. Obrigada pelas suas informações, doutor. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Paulo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o doutor Nelson, né? Ele citou o marido, né, da Patrícia, que ele é um policial militar que também depois, no caso, está ajudando no caso. Além da escolta policial, da segurança, uma coisa que teria salvado a vida da juíza seria um carro blindado, né? O que chama a atenção é que ela não andava de carro blindado também. E os 21 tiros atingiram o carro, né? Olha, foi um atentado planejado, 12 agressores com armas de grosso calibre. Ontem eu conversei com o secretário de Segurança do Rio, o nosso secretário Beltrame, e o que ele me disse é que as balas utilizadas furariam qualquer carro blindado, que é calibre superior a calibre 40. De sorte que, ainda que ela tivesse com carro blindado, ainda que ela tivesse escoltado, foi um atentado planejado para atacar uma pessoa escoltada. Obrigada, doutor Nelson, pelas suas informações. Nelson, que é o presidente, Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Obrigada, Paula Moraes, também pelas suas informações. E uma pessoa firme, sem medo de acabar com o crime organizado. Assim, Patrícia Scioli era definida por amigos e colegas de trabalho. A juíza era responsável por casos difíceis de resolver e trabalhou até momentos antes de morrer. No Fórum de São Gonçalo, onde os casos de homicídio ficavam todos sob responsabilidade de Patrícia, bandeiras a meio mastro e flores para a juíza linha dura. Aqui, nos últimos 12 anos, ela tomou decisões que incomodaram muita gente. Ela é uma mulher muito rigorosa, muito correta, e vai ser difícil o judiciário arranjar uma outra juíza com a mesma tempra e dinamismo e eficiência dela. Patrícia Scioli acabou com um grupo de extermínio que atuava no município desde a década de 70. A maioria dos integrantes era de policiais militares. Recentemente mandou prender mais 10 PMs, 4 acusados por 11 assassinatos. Pouco antes de ser executada, Patrícia Scioli decretou a prisão preventiva de outros 2 policiais. A juíza entendeu que eles manipularam boletins de ocorrência após executarem moradores de uma comunidade. Patrícia foi ainda colaboradora da CPI das milícias, que puniu políticos, bombeiros e policiais envolvidos com crime organizado. A Patrícia está pagando por isso, não só pela sua ousadia e pela sua coragem, mas principalmente pela covardia dos outros. Porque se todos fizessem um pouco do que ela fez, talvez ela não fosse um alvo tão fácil. A juíza andava sem escolta há 4 anos, desde que o Tribunal de Justiça do Rio decidiu reduzir o número de seguranças dela de 3 para 1. Na época, Patrícia Scioli disse que não fazia diferença ter apenas um ou nenhum guarda-costas e abriu mão de viver vigiada. Segundo o Tribunal de Justiça, a segurança de todos os magistrados é revista periodicamente. É feito um estudo, se examina a necessidade da continuidade daquela segurança nos termos em que vinha sendo dada. Nós não temos o dom de adivinhar. É preciso que o juiz diga, ó, presidente, estou sendo ameaçado por isso e assim. E aí terá segurança. Nos últimos 10 anos, Patrícia mandou prender cerca de 60 policiais militares ligados a milícias.